Olá, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Realizado então a aplicação de Sombrite nesta nova área, quase que um viveiro. Não dá para dizer que é estufa porque é muito aberto, é mais um viveiro, como é o paredão da Zarace. Feito isso, então, o que a gente tem aqui? Uma nova área onde certamente eu vou dar uma forrada aí de espécies de subbosque. E o ponto de partida para a aplicação desse Sombrite, da montagem breve desse novo viveiro, foram os Platycerium samambaias, chifres de veado, enviados pela Jungle House Platycetaria, do Antero e do Ricardo. São produtores bem especializados nessas variedades, dentre outras samambaias também mais bacaninhas, mais distintas, mais diferenciadas aí para o nosso rolê, inclusive, porque todas elas coexistem muito bem com a Zarace. E antes de eu partir para a produção, para a aplicação dos bichinhos nas estruturas, para o desenvolvimento lá na parede agora deste viveiro, eu vou mostrar para vocês espécie a espécie, como eles estão filhotinhos, a grande parte está filhotinha, praticamente irreconhecível. Vou deixar aqui do lado as fotos equivalentes dos indivíduos, das espécies adultas, para vocês notarem como tem Platycerium diferentão, bonito, e que vai ajudar a realçar muito as nossas florestas urbanas, as nossas jungles, rurais ou não rurais, semi-rurais, enfim. Um ponto de partida importante para eu salientar aqui é que os Platycerium, eles se desenvolvem mais lentamente do que a Zarace. Em geral, assim, eles literalmente ficam muito monstruosos, bem grandes, bem avolumados. Em alguns casos começa a nascer um monte de filhote um do lado do outro, vai se tornando maciço assim no alto, na parede, grudado em árvores, no hábitat natural, que é bastante espaçoso. Mas a gente não tem que se preocupar demasiadamente com isso, porque o crescimento é realmente lento. E eu tenho muita referência a respeito desse tipo de gênero a partir do Cactus Brasil. O Sérgio tem um paredão lá com quadros de vários Platycerium, dezenas deles. E assim, o tempo passa, o tempo voa e eles vão crescendo, mas sem se agigantar muito velozmente, o que poderia ser um problema pra gente, certo? Então bora lá conhecer comigo as espécies que a Jungle House Platycetaria gentilmente, super gentilmente me enviou e promete enviar mais aí pra gente fazer conteúdos diferenciados sobre esse gênero que é muito bacana. Começar então aqui com o mais estruturado, é o Platycerium Ridley, certo? Os japoneses lá do Japão mesmo, eles são fissurados nessa espécie, Ridley. Ele forma esse casco aqui bem simétrico, bem globuloso assim, sabe? Ele é bastante exótico. Deixo aqui uma fotinho de um pouco maior para vocês terem a referência. Carinha muito da hora. Nesse período da chegada até o presente momento, que faz mais ou menos uma semana, ele já desenvolveu. Essa folha nova aqui, ó, já deu uma desenvolvidinha legal, apenas praticamente em luz artificial aqui, encostado no vaso do Erubescens aqui. Ele estava apenas fixado lá, nesse período. Platycerium elephantotes, vejam, é uma miudez ainda, a gente não consegue ter muita noção, certo? É o Elephantotes narrow form, forma longa. Vamos ver se eu encontrei no Google aqui uma imagem para vocês verem. Se eu não encontrei do narrow, eu tô aplicando para vocês aqui do Elephantotes tradicional, só para vocês terem uma referência do bicho mais avolumado. Ele pequeno, né? Ele já vai ganhar bastante contornos do adulto. O adulto só cresce proporcionalmente assim, todos eles que eu vou mostrar.
Então a gente vai poder ter esses efeitos visuais, estéticos, selvagens, logo que eles saírem mais ou menos desse estado. Legal, Fly, para sair desse estado quase de plântula, para uma plantinha que a gente já consiga identificar melhor a espécie, quanto tempo? Com a referência do meu Elephantotes, que está no painel paredão, não está no lugar mais adequado da vida, ele está sendo muito sombreado pelas araces, certo? O Elephantotes está lá no painel paredão em torno de 1 ano. E assim, começa a ganhar agora uma carinha. Então vamos dizer que um carinha desse aqui, num ambiente, num habitat como São Paulo, num clima de São Paulo, nessa estrutura que não vai estar totalmente fechada, entre 1 ano e meio, 2, a gente já começa a ver o que é o Elephantotes aqui. Em todos os casos. Platycerium coronarium philippinis. Carinha avolumado tá aqui, maiorzinho, indivíduo mais adulto, para vocês terem a referência. Vão reparando, vão treinando o olho para ver a diferença estética entre eles. Assim como as arace, assim como vários outros indivíduos de famílias, gêneros e espécies, é importante a gente treinar um pouco o olho, tá? Coronarium philippinis, Platycerium kitschakud. Essa bolotinha aqui vai ficar com essa cara aí, gente. O que vocês acham? Estão reparando as nuances de diferença que existem entre as espécies de Platycerium? Tem mais ou menos 30, por aí, um pouco mais, de espécies e mais híbridos aí que a galera vem feito, né? Vem produzindo. E esse aqui é o Platycerium vandae, vandae. Carinha do indivíduo mais adulto. São apenas bolotinhas que eu tenho aqui. Mais ou menos como a Maria Jungle, a Carol da Maria Jungle, lá na Aline, mostrou pra gente como que ela aplicou os Platycerium na casa da plantoide mestre Aline. Eu vou fazer mais ou menos aqui também. Vou misturar algumas técnicas aqui. Técnicas que a gente viu lá neste episódio e técnicas que eu percebi vindo aqui, ó, direto do Antério do Ricardo, neste Ridley. A mescla vai ser essa. Esse vai ser o trabalho que eu vou realizar, mesclando as duas técnicas, tá legal? E também incorporando algumas ideias que eu acabei de ter, que a gente passa a ver agora na mão na massa. Bom, plantoides, o primeiro destaque que eu queria dar aqui para vocês é que aqui está a minha mistura. Normalmente o pessoal coloca esfagno úmido apenas. Só que eu vou aproveitar o substrato da Urutau em cima do que o Sérgio do Cactus Brasil já tinha me falado. Ele falou que às vezes pegava a serrapilheira e aplicava lá dentro dessa parte aqui. Normalmente forma aquele casco aberto em cima, certo? E ele jogava a serrapilheira lá em cima. Então, aproveitando essa ideia, junto com o esfagno que já está úmido aqui, eu joguei aqui, ó, os grãozinhos de madeirinha, cascas, troncos, galhos, tamanho P, que é quase que uma serragem, e o pó de folha adubado organicamente com esterco bovino. Pó de folha concentrado, tem muitas folhas aqui. Então vou pegar o esfagno aqui, ó, essa galera toda aqui, e vou misturar. Eu vou sujar, entre aspas, o esfagno com os outros materiais aqui da Urutau, certo? Serrapilheira pura na veia. Vou aproveitar esses dois componentes aqui que me parecem que vão ajudar a deixar a base do nosso amigo Platycerium mais rico. E talvez ajudem até a manter mais a hidratação, né? Porque a gente sabe que esfagno seca rápido, né? Se não tiver hermeticamente isolado, ele seca bastante rápido. Então imagino que os galinhos aqui, as casquinhas de tronco, cascas de árvore e galhos vão ajudar a reter um pouco de umidade. Então é meio que sujar o esfagno com
com esses insumos, né? Basicamente essa ideia, em cima do que en passant o Sérgio do Caxo Brasil lançou lá para mim, numa das infinitas conversas que a gente já teve sobre plantas. Então vejam só, a referência é isso aqui que os nossos amigos Antero e Ricardo fizeram, certo? Ó, esfagno puro aqui, só que sujo, entre aspas, com esses componentes da Urutao. Os galinhos aqui provavelmente vão ajudar a preservar um pouco mais de umidade por mais tempo. E as folhagens trituradas aqui, em breve, vão virar fertilizante orgânico de alta qualidade aí em meio ao esfagno, certo? Primeira coisa então, o substrato tá aqui, deixa ele assentando, curtindo. A ordem dos fatores aqui não alteram muito os produtos. Todavia, se a gente deixar a estrutura já montada antes de manipular o próprio Platycerium aqui, a gente minimiza o incidente de machucar a planta. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar a base, que é o tradicional, mais estético, mais utilizado, essa chapa de tronco, certo? Eu vou deixar ele já estruturado, que é basicamente com os ganchos instalados e a corda de sisal. Então as moldurinhas eu vou deixar prontas para depois manipular a galera. Eu vou reproduzir um deles para vocês aqui. Vou escolher um lado aqui para... Eu gosto da coisa meio bagunçada, né? Não gosto da estética muito simétrica. Isso aqui a Carol da Maria Jungle mostrou como que fez já no vídeo de visita lá à Aline. Essa madeira é relativamente mole, então basta a gente pressionar um pouco assim, ó, que vai, tá? Beleza! Ó a falha de gravação. Um lado aqui, outro lado mais ou menos aqui. E aí depois a gente só amarra o sisal aqui. Escolhe mais ou menos onde você quer pôr, certo? Vou meio que padronizar os tamanhos, mais ou menos, né? Isso aqui vocês compram em loja de construção. Então vocês notam que tem todo um rolê artesanal e terapêutico pra caramba nesse processo de cultivo nosso em Urban Jungle, né? Primeira coisa que eu vou fazer aqui são 4 caras. Eu vou deixar os 4 barbantes, as 4 cordas aqui mais ou menos do mesmo tamanho prontas aqui. E aí o que a gente faz? Bom, para prender aqui, cada um pode inventar um jeito, né? Pode dar nó, como a gente já viu lá na Maria Jungle. Eu quero fazer um esquema diferente. O Vander, ele veio aqui, ó. Ele já tá meio grudadinho nessa camadinha de esfagno. Vou aproveitar. As raízes estão aqui, são muito invisíveis, ó. São muito fininhas, certo? Deixar o montinho um pouquinho mais estufado. Vou aproveitar esse carinha que já tá grudado, certo? E agora confesso que minha aplicação aqui de linha de pesca de nylon é a primeira vez. Vamos ver como que vai ser essa parte aqui. Se é muito tenso, se é fácil. Eu acredito ser tranquilo. Então é isso, tô basicamente aplicando 3 referências aqui. Primeira da Carol, da Maria Jungle.
segundo do pessoal da própria platicetaria, e o meu substrato aqui, que eu acho que vai ser legal utilizar da maneira que eu pensei, viu? Dica indireta do Sérgio, Cactus Brasil. Ficou curto ainda, não posso poupar tanto em fio de nylon, hein? Acho que vocês estão conseguindo enxergar aí, né? Perceberam? Oh, deu bastante volta. Ó, aí com fio de nylon fica bem discreto, ó. Tá fixado já. O bichinho é leve na plaquinha. Esse aqui é o Vande. Eu preciso escrever o nome de alguma forma aqui. Vou escrever atrás, ó, na placa. Já apliquei nesse segundo, ó, no mesmo esquema de nylon, ó, o Elephantotes Narrow. Nesse carinha aqui, o bolo de esfagno ficou um pouco mais avolumado, como estava no Ridley, porque ele estava sem esfagno, diferente do Vande, que eu aproveitei o esfagno da estruturinha que estava grudada já à raiz, tá? Esses caras todos gostam de muita umidade, tá, gente? Arrisco a dizer que até mais do que nossos companheiros Philodendron, Anthurium. Esses caras aqui gostam de uma umidade mais acentuada, ainda mais acentuada. É bom a gente ficar atento a esse detalhe. Esse pó tá com um biquinho aqui que vai acabar ajudando a fixar. Ganchinho aqui, ó, em L.